Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 29 a 32. Esta é a última mensagem desta série dos Cânticos de Natal e, coincidentemente também, a última mensagem do ano de 2022. A próxima vez que nós nos reunirmos aqui já será 2023. Mas eu espero que o nosso coração sempre esteja disposto a celebrar esta data. Natal é uma data escolhida entre os pagãos, entre a data que os pagãos comemoravam a celebração do sol vencedor e que foi trazida para o âmbito cristão, o âmbito do Império Romano por Constantino, quando decretou a data 25 de dezembro como a data para o Natal, para a celebração do Natal. Uma data oportuna, culturalmente nós a acolhemos, mas é uma data a ser celebrada todos os dias, porque certamente temos diante de nós o maior de todos os presentes, que é a dádiva de Jesus Cristo, a encarnação de Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos salvar, que veio ao mundo para nos resgatar. Ele, Filho do homem, Filho de Deus, o único que pode nos trazer salvação. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 29 a 32, hoje meditamos sobre o cântico de Simeão. Agora, Senhor, podes despedir em paz os teus servos, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Amado Senhor, é a última ocasião, ó Pai, dominical em que podemos nos reunir para ouvir a tua palavra. Por isso, Senhor, queremos, nos estertores desse ano de 2022, ouvir mais uma vez a tua voz. Concede, Senhor, ao pregador fidelidade. Concede, Senhor, a cada coração temor e tremor diante da majestade, ó Pai, da tua palavra. Que possamos, ó Senhor, nos deleitar, nos deliciar, aprender, sermos exortados, ó Pai Santo, e sairmos daqui com o coração cheio de alegria, por sabermos, ó Deus, que os nossos olhos já viram a tua salvação. Oramos a ti, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu pergunto a você, no início desta mensagem, os teus olhos já viram a salvação preparada por Deus? Os teus olhos já viram a salvação preparada por Deus? Não de ouvir falar. Não a salvação que os teus pais contaram a você. Não a salvação que o mundo oferece, as alternativas de satisfação que o mundo oferece, mas aquela preparada por Deus. Os teus olhos já viram a salvação do Senhor? Lucas, o evangelista que registra este cântico de Simeão, Lucas, o médico e historiador, aquele que nos oferece talvez a descrição, uma narração mais ordenada de todos os fatos do ministério de Jesus Cristo, tanto através dele mesmo, Jesus, quanto na continuidade, no livro que dá continuidade, o livro de Atos, Lucas foi um companheiro de missão de Paulo. Ele fazia parte da equipe missionária do apóstolo Paulo. Então, não deve nos causar estranheza que muitos dos temas contidos, tanto no Evangelho de Lucas, quanto no livro de Atos, reflitam de alguma maneira o ensino, a doutrina ensinada pelo apóstolo Paulo. Há diversos temas que nós poderíamos mencionar aqui, mas certamente um dos mais centrais e mais importantes, tanto para Paulo como para Lucas, é a universalidade do Evangelho. O Evangelho, a boa notícia de Jesus Cristo, não é uma notícia dada apenas a judeus, mas uma notícia e uma porta aberta a todo aquele que quiser abraçar a Jesus Cristo por meio da fé e assim ser salvo, e assim encontrar a sua salvação. A boa notícia que torna os que outrora eram escravos, que outrora eram inimigos de Deus, em não apenas amigos de Deus, mas parte da sua família,
recebidos por adoção. Essa é um dos temas centrais do Evangelho de Lucas e refletida aqui. Jesus é uma porta aberta para que você, não importando qual seja a sua origem, não importando quem seja você, não importando de onde você venha, não importando a cor da sua pele, não importando qual seja o seu grau de instrução, não importando a sua condição social, Jesus é uma porta aberta para todo aquele que quiser receber a salvação do Senhor por meio da fé. Simeão, esse homem que canta, nós sabemos muito pouco dele. Na verdade, nós não sabemos nada a respeito desse Simeão, além daquilo que já está reservado aqui, aquilo que está dito para nós aqui no 2º capítulo do Evangelho de Lucas. Nós sabemos que Simeão é um homem de uma idade já avançada. E isso já nos serve como uma lição de que não existe uma idade certa para você amar, servir ao Senhor, dispor-se a obedecer, aprender dele, ser guiado pelo Senhor na sua vida. Muitos crentes, talvez já aposentados nas suas carreiras profissionais, pensam que já se aposentaram também do reino. E aí dizem coisas como, bem, eu já trabalhei bastante para o reino de Deus, deixa agora para os mais jovens. Eles agora têm a carreira pela frente. Ou então, pastor, não me incomode muito, eu quero descansar aqui um pouquinho. Meus queridos irmãos, que já alcançaram uma idade mais avançada, que já foram abençoados com muitos e muitos anos de experiência e de andar com Cristo, eu quero lhes dizer uma coisa, a aposentadoria do reino é a glória. Enquanto você estiver aqui, você é como Simeão, um servo do Senhor, chamado a servi-lo, chamado a glorificá-lo, até o dia em que o Senhor o dispensar de seu serviço, então você ser chamado à glória. Simeão é um homem de idade avançada, do qual nós não sabemos muito mais do que é dito aqui. Algumas lendas do início da igreja cristã vão associar o nome de Simeão a 2 importantes rabinos, daqueles que são os mais importantes da história do judaísmo. O pai deles, o pai de Simeão, segundo estas lendas, mais uma vez eu digo, é uma lenda, não há qualquer comprovação histórica disso, é o rabino Hilel, aquele que talvez tenha estabelecido as bases do judaísmo pós-exílio. Outro nome associado a ele é Gamaliel, o mesmo que traz o parecer a respeito que ensinou o apóstolo Paulo, foi mestre do apóstolo Paulo, e que depois deu o parecer que nós lemos no livro de Atos a respeito do cristianismo nascente. Mas, como eu disse, isso é uma lenda. Nós não sabemos de de Simeão, muito mais do que aqui, muito além do que o texto diz aqui. E o que é que o texto nos fala a respeito de Simeão? Veja aí o verso 25. O texto diz que esse homem era um homem justo e piedoso. Justo não no sentido de que Simeão fosse um homem perfeito, que obedecesse perfeitamente à vontade de Deus, mas um homem que alcançou a justiça declarada por Deus. Aquela justiça que é, segundo o apóstolo Paulo, mediante a fé. A justiça dada por Deus a todos aqueles que são escolhidos para a salvação. A justiça que nos torna inocentes aos olhos de Deus, que nos livra da condenação do Senhor, dada por graça mediante a fé. Nós vemos nesse cântico, Simeão é um homem que crê. E isso nos explica por que ele é declarado justo, porque a justiça vem pela fé. Nada do que você possa fazer pode declarar você como um justo do Senhor. Os padrões do Senhor são altos demais. A justiça que seria exigida de você segundo a lei é uma justiça inalcançável. Entretanto, a justiça que é pela fé, esta justiça, Deus nos estende no seu Filho Jesus Cristo. O fruto dessa justiça no coração são atos de justiça práticos. É um falar transformado, é uma vida transformada, é uma maneira de pensar transformada, é uma maneira de lidar com o seu semelhante transformado, é uma vontade de buscar o Senhor, de buscar a sua vontade e de cumpri-la. É isso que nós chamamos de piedade. Simeão é um homem piedoso. A sua piedade é fruto da sua justiça. A justiça implantada no coração é uma justiça que se estende pelos braços, pela mente, pela boca, pelo lábio da gente. De tal maneira que nós podemos entender, não existe justiça verdadeira sem o arrependimento. A justiça que o Senhor implanta no nosso coração produz transformação.
produz arrependimento. Não são as nossas obras que nos credenciam a salvação. As nossas obras, o nosso andar transformado, o arrependimento dos nossos pecados, a transformação da nossa vida, dá um testemunho de que a justiça do Senhor já foi aplicada no nosso coração. Por isso é um importante índice para você questionar como é que vai a sua vida com Deus. Você realmente é alguém cujos olhos já viram a salvação do Senhor? A justiça, mediante a fé, já foi implantada no seu coração? E através de quem essa justiça é implantada? Veja aí na continuação do próprio verso 25. O Espírito Santo estava sobre ele. Porque ninguém pode vir a crer senão pelo Espírito, meus irmãos. É o Espírito Santo que abre os nossos olhos para nós enxergarmos a Jesus Cristo. Para nós compreendermos quem nós somos. Para nós entendermos a nossa necessidade. E então, prostrados diante do Salvador, dizermos: Senhor, nós necessitamos da tua ação. Precisamos que o Senhor nos transforme. Perdoa os nossos pecados. Eu creio em Jesus Cristo. Só o Espírito Santo pode fazer isso por você. Só o Espírito Santo pode abrir o seu coração e os seus olhos. Esse é o Espírito Santo de Deus que nos justifica e que nos santifica. Simeão tinha recebido, verso 26, uma revelação do Espírito Santo. Nós não sabemos como essa revelação se deu. Lembre-se, nós estamos aqui numa virada de página da história bíblica. Até o Antigo Testamento, Deus falava com o seu povo, através da sua voz audível, como nós vemos, quando ele falava com Moisés. Ou então Deus falava com o seu povo através dos seus profetas. Deus escolhia um homem, transmitia uma mensagem a ele, esse homem então falava ao povo em nome do Senhor. Mas nós estamos virando a página da história. Deus hoje em dia já não nos fala mais por esse meio de revelação. Deus agora nos fala através do seu Filho Jesus Cristo, por meio da sua palavra. Mas o Espírito que inspirou os profetas a registrarem a Escritura, meus irmãos, é o mesmo Espírito que habilita agora aquele que crê a entender o que a Escritura diz, crer nela e aplicá-la na sua vida. Simeão recebeu uma revelação do Senhor, da mesma maneira como nós recebemos, cada vez que abrimos a palavra de Deus e ela fala ao nosso coração através da iluminação do Espírito. Mas a revelação que Simeão recebe é uma revelação muito específica, de que ele não morreria antes de ver o Cristo, o Messias, o ungido do Senhor. Diz o verso 25 que este homem, Simeão, esperava a consolação de Israel. Que era Israel no tempo de Simeão? Nem uma sombra do que já fora no passado. Quando nós lemos a respeito do passado de Israel, dos grandes atos do Senhor no meio do povo, no Êxodo, quando o Senhor o sustentou com maná que descia do céu, com codornas que descia do céu, com água saída de rocha, protegendo dos seus inimigos, protegendo-os do sol escaldante do deserto e do frio da noite. Quando nós lemos a respeito da glória do Senhor manifestada nos dias de Davi e Salomão, quando o Senhor fez o reino de Israel prosperar e tornar-se uma nação rica, uma nação sem igual em toda a terra, quando Deus escolheu para fazer habitar o seu nome no meio do povo de Israel, num templo glorioso construído por Salomão. Israel dos dias de Simeão não lembrava nem a sombra desse antigo reino. Depois do exílio, o povo volta, reconstrói a sua vida. Mas a glória dos dias passados já havia passado. Agora, Israel esperava um consolador. Aquele que restauraria a glória do reino. Aquele que era, segundo as profecias antigas, um filho de Davi. E que viria para resgatar o seu povo, para libertar o seu povo. E para governá-lo com justiça e com paz. Essa era a consolação que Simeão esperava. E o Espírito Santo então diz a Simeão: Simeão, você não vai morrer até que você veja a consolação da parte de Deus. Isso também tem algo a ver comigo e com você, meus irmãos. A promessa de Deus é uma promessa que se cumpre no tempo certo. Quando Deus nos escolhe para a salvação, nada pode impedi-lo de nos resgatar. E no tempo certo, nós também veremos a consolação do Senhor. A sua família, aquele que não conhece ainda o Senhor Jesus Cristo, aquele que não manifestou a sua fé em um Salvador, que não professou a sua fé, não perca esperança nele. Ainda há tempo. O Senhor pode trabalhar, o Senhor pode resgatar. O Senhor pode exibir a consolação. Clame: Senhor, eu espero a tua consolação. Vem falar com essa pessoa querida, para que o coração dela seja transformado. Senhor, também vem consolar o meu coração.
O mundo em que eu vivo é um mundo tão difícil. Há tanta perseguição à Igreja de Cristo. Os crentes cada vez mais sofrem. Nós sofremos tantas injustiças. O nosso direito de fala está cassado em muitos e muitos lugares, seja legalmente, seja subliminarmente. Nosso direito de fala está cassado. Nós sofremos também as injustiças que todas as pessoas sofrem. E nós esperamos a consolação também do Senhor. Mas esse texto, olhando para o exemplo de Salomão, nós podemos esperar a consolação do Senhor. Nós não pereceremos, meus irmãos. Nós não pereceremos antes de vermos a promessa do Senhor se cumprir. Mesmo que nós não vejamos agora, neste primeiro momento, neste tempo em que nós vivemos aqui, nós o veremos na nossa ressurreição. A promessa do Senhor é fiel e Ele há de cumpri-la, como fez com Simeão. O texto segue no verso 27. Movido pelo Espírito, mais uma vez, nós não sabemos como, Simeão foi ao templo. Simeão foi ao templo. Há algo precioso aqui também para o meu coração e para o seu coração. Deus é um Deus que age na história. Como é que você chegou aqui hoje? Como é que você chegou aqui? Talvez se você fizer um retrospecto de sua vida e começar a considerar como as circunstâncias da sua vida te fizeram chegar até Jesus Cristo, fizeram você chegar até os pés do Senhor, talvez você consiga perceber que, assim como aconteceu com Simeão, o Espírito Santo também te moveu até onde você está. Deus não é um Deus que joga dados. Deus não se move aleatoriamente. Deus tem um propósito para cada um de nós. Você realmente acredita que você ter chegado aqui hoje, nesse lugar, você ter acessado esse vídeo que você está vendo aqui agora, nesse canal desta pequena igreja na região de Santana, você acredita realmente que isto é um acaso? Você acredita realmente que isto é apenas uma coincidência? De alguém que passou um link para você e que você acessou sem maiores pretensões? Você acha realmente isso? Saiba, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo se move. E ele move o nosso coração até Jesus. Essa é a tarefa do Espírito. A tarefa do Espírito não é operar sinais e maravilhas, embora ele possa fazê-lo se assim quiser. A tarefa do Espírito é apontar para Jesus. E assim como aconteceu com Simeão, o Espírito continua a trabalhar hoje, movendo o nosso coração até Jesus Cristo, fazendo-nos ver a Jesus. Simeão, então, encontra os pais da criança quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Veja o verso 27. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. O que é isso que a lei ordenava? Havia 3 obrigações concernentes, na lei de Moisés, concernentes o que eram necessárias quando uma criança nascia. Uma criança do sexo masculino, aliás, é bom que se note. Primeira providência que os pais deveriam tomar em relação ao menino era a circuncisão ao 8º dia. Este menino era circuncidado. E isso como um sinal de que aquele menino pertencia ao povo da aliança. Deus havia feito uma aliança com os pais daquela criança. E esta aliança se estendia também aos filhos desses pais crentes. É por isso que eu e você, nós os presbiterianos, nós os reformados, nós acreditamos no batismo infantil. Nós acreditamos que os nossos filhos são parte da comunidade da aliança. E assim, nós continuamos nessa prática, não da circuncisão, mas de receber as crianças, os nossos filhos, os filhos dos pais crentes, como parte da comunidade da fé por meio do batismo. Essa era a primeira obrigação, ao 8º dia. Durante 40 dias do nascimento, e essa era a segunda obrigação, a mãe da criança era considerada impura cerimonialmente. Deveria-se aguardar um período até a purificação, quando então era oferecido um sacrifício que servia para declarar aquela mãe como alguém purificada diante do Senhor. E nessa mesma ocasião, essa criança era levada para o templo e apresentada aos 40 dias do seu nascimento. Nós estamos aqui falando de 40 dias após o nascimento de Jesus, 40 dias depois da manjedoura. Os pais do menino vão apresentá-lo para cumprir essa terceira obrigação da apresentação do templo. Quando essa apresentação era feita, era necessário um novo sacrifício. Podia ser um novilho, podia ser um cordeiro, conforme, é claro, as possibilidades econômicas de cada família, ou se a família fosse humilde, eles ofereciam um par de pombinhos.
E é justamente esse o sacrifício que Maria e José oferecem aqui, como um sinal de que aquela criança era uma criança resgatada do povo de Deus, era uma criança que pertencia ao Senhor. Esse era o preço pago pela vida da criança. O que é que isso tenha? Por que nós estamos destacando esse fato aqui? Por duas razões maravilhosas para o meu e para o seu coração. Para nós entendermos quem é Jesus, meus irmãos. Quem é esse menino que está sendo apresentado aqui no templo? Esse menino, sim, ele é o Filho de Deus. Ele é Deus feito carne. Ele é Emanuel. Mas, ao mesmo tempo, Jesus é um judeu. É um judeu nascido sob a lei. É um homem que obedeceu a lei perfeitamente, desde o seu nascimento. Jesus jamais transgrediu a lei. Jesus foi obediente em tudo, para que por meio da sua justiça, eu e você pudéssemos ser salvos. Nós que somos incapazes de seguirmos a lei, nós que somos capazes de obedecê-la perfeitamente, agora somos justificados, não pela nossa justiça, mas pela dele. Jesus é nascido sob a lei, nascido de mulher, nascido sob a lei. Mas Jesus também é um menino pobre. Era de se esperar que um menino, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Messias, nascesse em um palácio. Isso explica, por exemplo, a atitude dos magos que, vindo buscar o Senhor, vendo a estrela, vêm buscar a Jesus, eles vão procurar. Lembra qual é o primeiro lugar que eles vão procurá-lo? É no palácio, porque o palácio é o lugar do rei. Mas Jesus não vem com o manto da realeza. Ele é sim Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas ele vem como um homem humilde. Isso aqui para nos dizer que Jesus, na sua pobreza, se iguala a nós. Ele pode entender as suas dores, ele pode entender as suas preocupações, ele pode entender o seu sofrimento, ele pode se identificar com você na sua morte, porque ele experimentou todas essas coisas. Foi do agrado de Deus moê-lo, foi do agrado de Deus torná-lo como um de nós, para que nós, filhos dos homens, fôssemos feitos filhos de Deus. Fazer o Filho de Deus como um dos filhos dos homens, para que nós, filhos dos homens, pudéssemos ser feitos filhos de Deus. É esse menino que Simeão toma no seu colo. E isso justifica muito do porquê ele canta. Verso 29. Agora, Senhor, agora, neste momento, nem um momento mais, nem uma hora mais, nem um minuto mais, nada mais é necessário. Senhor, agora podes despedir o teu servo. Como é que Simeão se vê? Nós vimos primeiro como Deus vê Simeão como um homem justo, piedoso e cheio do Espírito. Agora, como é que Simeão se vê? Ele se vê como um servo. O original grego aqui nos ajuda bastante nesse versículo. O servo aqui é o doulos, é o escravo. É aquele que não vive de acordo com a sua própria vontade. É aquele que vive para cumprir a vontade de um Senhor cheio de autoridade, de um Senhor que tem o direito sobre a sua vida. Nós entendemos isso a partir da declaração de Simeão, dizendo que ele é um servo, mas nós entendemos isso também de Simeão chamar aqui a Deus de seu Senhor. Senhor geralmente é uma palavra associada ao nome do Deus da aliança. Você já ouviu diversas pregações falando a esse respeito. É o Yahvé, ou no Novo Testamento é o Kyrios, o Senhor, é o nome do Deus da aliança. Entretanto, aqui, nenhum desses dois termos é usado. Nem Yahvé, nem Kyrios. Simeão chama o Senhor de déspotes. Um déspota. Não no mau sentido da palavra, mas como aquele que é um governante, um soberano, como a nova versão internacional traduz. Tá aí soberano, né? Soberano, cheio de autoridade. É assim que Simeão vê um servo de um Senhor cheio de autoridade. Um servo que não vive para cumprir a sua vontade. Um servo que não vive de acordo com o seu bom senso. Um servo que não vive com o seu coração dividido entre um ou outro Senhor. Não, Simeão se vê como um servo do Deus Todo-Poderoso.
Ele não vive para cumprir a sua vontade. Toda a sua vida, sua longa vida, foi vivida para obedecer e para servir ao seu Senhor. E agora esse servo fiel está dizendo ao seu poderoso soberano: despede o teu servo. Despede o teu servo. Uma maneira eufemística, suavizada de dizer: agora, Senhor, eu posso morrer. Agora, Senhor, eu posso morrer. Você já viu outros personagens bíblicos ao longo de toda a história bíblica pedindo a morte? Homens, por exemplo, como o profeta Elias, poderoso em ações e palavras. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, a quem João Batista depois é comparado. Elias, quando sofrendo a perseguição de Jezabel e Acabe, ele foge para o deserto, ele se deita debaixo de um arbusto, naquele sol escaldante, e diz: Senhor, eu quero morrer. Ele deseja para si a morte. Mas Simeão não está fazendo aqui uma oração pedindo a morte assim, movido pelo desespero, como é o caso de Elias. Tampouco Simeão está pedindo a morte como o profeta Jonas fez. Quando vendo a graça do Senhor manifestar-se sobre os seus inimigos, os ninevitas, ele, cheio de rancor e remorso, diz: eu prefiro morrer do que ver o Senhor manifestando a tua graça para esses homens. Não é o rancor que está movendo Simeão aqui, não. Também não é o medo, como aconteceu com Saul, que, vendo-se cercado pelos seus inimigos, lança-se sobre a sua espada e se suicida. Não é o medo que está movendo Simeão. O que move Simeão é a paz que enche o seu coração. Agora podes despedir o teu servo em paz. Não é que o coração simplesmente está tranquilo. Não é que simplesmente o coração está sem nenhum conflito. A paz aqui que Simeão fala é o famoso shalom dos judeus. Aquele sentimento de satisfação. Que talvez alguns de vocês estejam depois do almoço de hoje e da ceia de ontem. Aquele senso de que você está pleno, cheio. É claro, aqui não de uma maneira tão carnal, mas espiritualmente, Simeão está satisfeito. Senhor, o que eu precisava ver, eu já vi. Isso que eu já vi enche a minha vida. Isso que eu já vi responde ao propósito de toda a minha existência. Senhor, foram anos e anos de serviço e de serviço duro. Um homem fiel, sendo um homem fiel no meio de uma geração infiel. Sendo um homem piedoso no meio de uma geração ímpia. Sendo um homem bondoso no meio de perversos. Senhor, a minha vida foi difícil, mas agora eu olho em retrospecto, com essa criança nos meus braços. E eu vejo que tudo isso valeu a pena. Tudo isso valeu a pena. Despede em paz o teu servo, porque o propósito da minha vida foi cumprida. Agora eu vejo essa criança aqui nos meus braços, e esse propósito agora se cumpriu. Despede agora o teu servo. Simeão é como um homem que depois de um dia de trabalho duro, suado, cansado do seu trabalho, da sua labuta, aguentando às vezes a ofensa, aguentando às vezes a maldade dos homens, agora ele pode bater o cartão e voltar para casa e descansar. Ele pode ir para casa agora, tomar aquele banho, livrar-se da poeira do dia e agora sentar-se à mesa e comer um belo jantar, no qual o próprio Senhor Jesus é o seu anfitrião. Que bênção! Quantas pessoas vivem por esse mundo sem um propósito? Quantas pessoas vivem neste mundo sem uma razão para viver? Quantas pessoas estão imersas no desespero do dia a dia, do cotidiano, sem saber o que as espera, sem nenhuma esperança, sem nenhuma perspectiva ou uma razão? Quantas pessoas vivem assim? Talvez seja até mesmo o seu caso, você que nos assiste. Talvez seja o seu caso, você que está aqui e que está lutando com essas questões. Quem sou eu? Qual o propósito da minha vida? O propósito da tua vida é um relacionamento com o Senhor Jesus. É conhecer o Senhor Jesus. Diga, os teus olhos já viram a sua salvação. Os teus olhos já viram a salvação de Deus, assim como aconteceu com Simeão. Porque como o texto diz aqui, os meus olhos já viram a tua salvação. Os meus olhos, diz Simeão, já viram a tua salvação.
É algo importante aqui, interessante, que eu encontrei estudando esse texto ao longo dessa semana. É algo muito importante aqui e muito interessante essa questão dos meus olhos já viram a tua salvação. Onde é que está a salvação de Simeão? Simeão não é salvo porque ele crê numa doutrina. Simeão não é salvo porque ele adere a uma determinada organização. Ele não é salvo porque ele faz parte da congregação presbiteriana Antioquia. Simeão não é salvo porque ele se dispõe a cumprir uma quantidade, uma lista de regras morais. Olha, prometo parar de beber. Olha, eu prometo tratar a minha esposa com mais dignidade. Olha, eu prometo ser mais paciente com os meus filhos. Simeão não é salvo por causa disso. A salvação de Simeão não está nisso. A salvação de Simeão está nos seus olhos. E o que é que Simeão vê? Simeão vê uma criança. Os meus olhos já viram este bebê. Por que é que eu estou destacando esse fato, meus irmãos e minhas irmãs queridas? Por que eu destaco esse fato, meu querido amigo que me assiste? Porque a nossa salvação não está numa doutrina, a nossa salvação não está numa igreja, a nossa salvação não está numa lista de regras, a nossa salvação não está no procedimento que você adota, a nossa salvação está numa pessoa. A nossa salvação é uma pessoa. O Evangelho não é um ensino. O Evangelho não é uma ética de vida. O Evangelho é uma pessoa. É a boa notícia a respeito de Jesus Cristo. É por isso que Simeão pode dizer: os meus olhos já viram a tua salvação. Eu já entrei num relacionamento com uma pessoa. O Evangelho é o relacionamento com uma pessoa. A sua salvação é o relacionamento que você estabelece com o Senhor Jesus Cristo. É um relacionamento que você estabelece de fazer de Jesus o seu Salvador, de você desistir de si mesmo e da sua justiça, de você entender que você é um pecador caído e sem esperança sem Ele, e que você necessita dos méritos de Jesus. Então você se agarra a Ele com toda a sua vida, com todo o seu vigor, com todo o seu coração, você confia nele, você entrega a sua vida dele e você crê que Ele é o seu Salvador. Mas é também um relacionamento com uma pessoa que é o seu Senhor. Ninguém verá a Deus sem arrependimento. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Não basta você crer em Jesus como seu Salvador, não. Você precisa se submeter a Ele como seu Senhor. É dizer a Jesus: Jesus, eu entro num relacionamento contigo, eu sei que você me salvou, Jesus, e eu te agradeço por isso. E porque você me salvou, Jesus, eu entendi que você comprou a minha vida e que eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu não vivo mais para fazer a minha vontade, mas eu vivo para fazer a sua. Eu não vou falar aquilo que eu quero falar, eu vou falar aquilo que tu queres que eu fale. Eu não vou pensar aquilo que eu penso, eu vou pensar aquilo que o Senhor deseja. É isso que vai encher o meu pensamento. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é digno de recomendação. É isso que vai encher o meu pensamento, Jesus. As minhas mãos não vão tocar aquilo que te desagrada. Meus pés não vão andar, não vão a lugares que eu sei que te desagradam. Os meus olhos não vão ver coisas que te desagradam. A minha mente vai ser preenchida de coisas que são segundo o teu coração. O Senhor é meu Senhor, é o Senhor quem dita como eu vivo, não sou eu mesmo. Os meus olhos já viram a tua salvação, disse Simeão, porque eu entrei num relacionamento com uma pessoa, e essa pessoa é meu Senhor e meu Salvador. A minha vida agora, os meus poucos dias que me restam aqui, no caso de Simeão, eles vão ser vividos nesse relacionamento bendito, com essa pessoa chamada Jesus. Por isso eu pergunto a você: os teus olhos já viram essa salvação? Não adianta você pensar que a tua salvação vai vir porque os teus pais crerão. Vocês estão ouvindo, crianças? Não é o que a Silvia e o Fernando ensinaram para você, Vinícius. Não é simplesmente aquilo que Marcela e eu ensinamos a você, Otávio, a você, o Samuel. Vai chegar o dia em que vocês vão ter de dar a sua resposta. E vocês vão ter de responder se os seus olhinhos já viram a salvação.
Você que nos assiste. Você já entrou num relacionamento com o Senhor Jesus Cristo? Antioquia, Ele já é o teu Senhor. É Ele que guia a tua vida. É Ele quem ordena o que você faz. Você pode ser como Simeão, chamado de servo do Senhor. Servo. Não para fazer a tua vontade, mas a dele. Não para satisfazer as tuas cobiças, mas para satisfazer o plano divino, a vontade de Deus. Você já viu, seus olhos já viram a salvação? Que salvação é essa? Verso 31. A qual preparaste diante de todos os povos. Essa salvação não vem por aquilo que você faz. Não vem pelo teu mérito, não vem pela tua justiça. É Deus quem prepara. É Deus quem a preparou antes da fundação do mundo, quando escolheu você para a salvação. Antes da fundação do mundo, Deus já te conhecia. E te conhecia pelo teu nome. Porque Ele te escolheu. Se você é alguém que está destinado à salvação, Deus preparou a sua salvação antes da fundação do mundo. E na história Ele enviou o seu Filho para pagar o preço dessa eleição. Para que você pudesse ser salvo. E na tua história, Ele veio te buscar de onde você estava. Ele vai te buscar de onde você está. Não importa onde você esteja. Pode ser que você esteja dentro de um prostíbulo. Pode ser que você esteja numa boca de fumo. Pode ser que você esteja no meio de uma balada. Pode ser que você esteja na tua escola, no meio da tua família. É ali que Ele vai te buscar. E é ali que o Espírito Santo vai aplicar a salvação que o Senhor preparou para você antes da fundação do mundo. E Ele vai te trazer com laços de amor. E vai te inserir na tua família. Diga, os teus olhos já viram essa salvação que o Senhor preparou? Não por aquilo que você faz, mas porque Ele é bom. Essa salvação não foi preparada apenas para os judeus. Os judeus pensavam assim. E havia até uma certa razão para eles pensarem dessa maneira, porque todo o tempo a Bíblia os chama de povo eleito, povo que o Senhor escolheu, povo que o Senhor chamou. Mas havia algo que escapava a eles. Quando a promessa foi feita a Abraão, um chamado para que ele saísse da sua terra e da sua parentela e fosse para onde o Senhor iria mostrar. E o Senhor, em momento algum, diz a Abraão, eu vou te levar para tal e tal lugar. O itinerário é Deus que estabelece. Eu vou fazer de você e da tua descendência uma multidão que não se pode contar. Mas tem mais, Abraão. Em você serão benditas todas as famílias da terra. A bênção que estava prometida aos judeus não era apenas para os judeus. Era uma bênção para todas as famílias da terra, para todas as nações, indistintamente para quem você fosse. A descendência de Abraão não é a descendência segundo a carne. Nós vimos isso quando estudamos a carta aos Gálatas esse ano. Não é uma descendência segundo a carne. Os filhos de Abraão não são aqueles que nasceram de Abraão por descendência biológica. A descendência de Abraão são todos aqueles que têm a mesma fé do seu pai, que creram na promessa do Senhor Jesus, que creram na promessa de que o Senhor os abençoaria. Essa é a descendência de Abraão. E Deus então prepara a sua salvação dentre todos os povos. Nós vemos a preparação entre todos os povos quando o Senhor exibe os seus atos de poder, derrotando os inimigos de Israel. Nós vemos isso no livro de Rute, quando uma moabita passa a ser uma antepassada do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos isso através de Ciro, o rei da Pérsia, um instrumento de Deus nas mãos do Senhor, e tantos outros gentios que foram, de uma maneira ou de outra, alcançados pela graça do Senhor. Deus prepara essa salvação dentre todos os povos para dar um testemunho para mim e para você, que Deus não está preocupado só com um povo, não. Deus está preocupado com uma nação santa, que Ele escolhe entre todas as nações da terra para o testemunho da sua glória. É por isso que eu e você agora, nós que não somos nascidos judeus, somos o povo eleito, o povo que o Senhor escolheu para a sua glória. Eu e você, igreja. E se você é ainda alguém que não faz parte desse povo, eu quero dizer a você, a porta está aberta para você. Este não é um clube fechado.
porta está aberta para todo aquele que quiser abraçar o Senhor pela fé. Ah, pastor, mas se o Senhor soubesse como é a minha vida hoje, que importa? Se o Senhor soubesse de onde eu venho, as coisas que eu já fiz na minha vida. Se o Senhor soubesse o que eu estou fazendo hoje. Meu irmão, minha irmã, eu também já estive onde você esteve. Se não fosse a graça do Senhor, certamente eu não estaria aqui no meio do seu povo, com o privilégio de falar a vocês. A salvação do Senhor é uma salvação, uma porta aberta para todos os povos a quem o Senhor quiser chamar. Mas essa salvação, ela se manifesta através de uma luz, luz para a revelação aos gentios. Nós lemos na liturgia o texto de Isaías 9, de que o povo que antes andava em trevas, na região da sombra da morte, viu uma grande luz. Quando nós estudamos aqui juntos a canção de Joaquim, nós falamos a respeito do sol nascente da justiça. Esse é Jesus, a luz do mundo. Luz que é um sol nascente, que lança fora as trevas que existem na nossa vida, que trazem luz à nossa existência, que trazem uma nova direção para caminhar, que lançam fora o temor da morte. Você já reparou como Simeão é um homem que não teme a morte aqui? Você talvez seja uma pessoa que tenha medo da morte, tenha medo de morrer. Olha para Simeão. Ele que já recebeu essa luz de Jesus Cristo é alguém que não tem mais medo da morte. Por quê? Porque ele já compreendeu duas coisas a respeito da morte. Primeiro, que a morte é uma passagem. Quando ele diz, despede o teu servo, ele está dizendo para nós, a morte é uma passagem. Em que nós saímos desta vida de sofrimento e vamos morar com o Senhor para sempre. A morte é o rio que cerca a cidade celestial, como nós lemos no Peregrino do John Bunyan, a qual nós temos que passar para entrarmos na cidade eterna. Mas a morte também, para aquele que já recebeu a luz do Evangelho, não é uma realidade definitiva. Não tema a morte, você que já recebeu a luz. O mistério que antes estava oculto, de que os gentios são parte do povo da aliança, agora está revelado em Cristo Jesus. No fato de que Jesus morreu por todo aquele que quiser abraçá-lo pela fé. Mas também Jesus, essa salvação de Deus é a glória do povo de Israel. É a glória do povo de Israel. Israel foi durante toda a sua história o portador dos oráculos de Deus. Foi o berço do nascimento do Messias. Nenhum outro povo teve o mesmo privilégio que Israel teve. Eles não abraçaram a Jesus. E esse privilégio passou deles. Mas a glória sempre será desse povo. Nós sempre devemos olhar para Israel com consideração. Foi o povo que o Senhor usou para trazer o Messias. Mas Israel já não é mais o santo povo de Deus. Nós o somos. Igreja do Senhor. Nós, descendência de Abraão, por meio da fé. Por que a canção de Simeão é uma canção tão cheia de alegria? Por que essa canção de Simeão é uma canção tão cheia de alegria? Porque Simeão, ao ver Jesus, entende que finalmente o propósito de Deus está sendo cumprido. Ele está sendo cumprido na vida dele. Está sendo cumprido pessoalmente na vida dele. Ele vê que o seu sofrimento teve proveito. E agora o propósito está ali, no seu colo. Valeu a pena. Valeu a pena a caminhada. Valeu a pena as dores. Valeu a pena o choro. Valeu a pena quando as portas do céu estão se abrindo e nós podemos contemplar então as realidades celestiais. Valeu a pena. Você já tem essa percepção no teu coração, essa alegria? A alegria de alguém que encontrou o propósito da sua existência e que encontra nisso o seu contentamento. Quantos de nós crentes deixamos de experimentar a alegria da salvação do Senhor, simplesmente porque nós estamos entulhando mais e mais cobiças no nosso coração e entendendo que essas coisas é que vão nos trazer alegria e segurança? Quantos de nós deixamos de nos alegrar em Jesus Cristo, simplesmente
por sabermos que Ele é nosso e nós somos dele. Quanto essa alegria tem feito parte da sua vida? Simplesmente saber que você é de Jesus e que Ele é teu. Você sabe o que é esse sentimento. Você sabe o que é o sentimento, a sensação, a alegria de estar num relacionamento de amor, de alguém que ama de você, alguém que ama você, que cuida de você. Você sabe o que é isso. Quem é que faz isso melhor do que Jesus? Como essa alegria tem enchido o teu coração? Você é alguém que hoje pode dizer como Simeão: agora, Senhor, podes despedir o César, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Você é alguém que pode dizer isso, que ousa dizer isso. Não importa a sua idade, se você é um jovem, talvez do tamanho do Samuel, que é o mais novo entre nós, ou alguém de mais idade, como o seu Rui, seu Luiz. Não importa a sua idade. Você é alguém que pode dizer: olha, Senhor, pode despedir o teu servo. O propósito já me alcançou. Jesus Cristo já está aqui. Ele já vive em mim. Ele já vive no meu coração. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz e de luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou. Mediante o Filho que me salvou. Essa é a sua alegria. Para de entulhar a tua vida com tantas outras cobiças, dizendo: eu só vou ser feliz se eu tiver isso. Eu só vou me sentir seguro se eu tiver aquilo. Isso é uma grande bobagem. A grande alegria do nosso coração está em pertencermos ao Senhor. Isso basta. Isso bastou para Simeão. Isso deveria bastar para mim e para você também. Os teus olhos já viram a salvação? Os teus olhos já viram a tua salvação? Olha para Simeão. Você que se considera servo do Senhor, olha para Simeão. Até o último dia, esse homem cantou e proclamou a salvação que Deus preparou dentre todos os povos. Você é uma testemunha de Jesus. Jesus Cristo é a sua canção. Diz esse texto que essa é uma salvação para todos os povos, não é mesmo? Abra, por favor, a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10. Você se lembra que eu mencionei no início que muitos dos ensinos de Lucas têm a ver com os ensinos de Paulo, relacionam-se com o ensino de Paulo? Olha aqui, Romanos, capítulo 10, verso 11. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui a mesma coisa que Simeão. A salvação de Deus foi preparada perante todos os povos. É uma oferta para todos os povos. Mas o texto continua. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Que pés são esses? De Jesus? De Moisés? Dos apóstolos? Como a luz para a revelação dos gentios vai iluminar se não houver aqueles que preguem? Já entendeu o recado, servo do Senhor? Serva do Senhor. A luz vem através de você. A luz é levada aos gentios através de você. A luz para os que estão na região da sombra da morte está nas tuas mãos. De cada um de nós. Igreja do Senhor Jesus, Congregação Presbiteriana Antioquia. Por que é que Deus nos colocou nesse lugar? Por que é que Deus nos colocou nesse lugar?
Existem muitas outras igrejas, mas você já reparou que nenhuma aqui perto? Surpreendentemente, nós estamos numa região de poucas igrejas. A quem incumbe anunciar a luz para a revelação dos gentios nesse lugar. É a você. É a mim. E ai de nós se nós não pregarmos o Evangelho. Ai de nós se nós não fizermos como Simeão e cantarmos que a luz do Senhor, a salvação preparada por Deus é uma porta aberta, preparada para todo aquele que crê. Ai de você se um dia você chegar diante do Senhor de mãos vazias. Você é alguém que pode dizer, Senhor, despede agora o teu servo, porque a minha tarefa já está cumprida? A sua tarefa está sendo cumprida, irmão. Onde o Senhor te colocou? Há pessoas que precisam ouvir através de você. Nós falamos aqui no início dessa mensagem, falando a respeito do Espírito Santo de Deus, que Deus é um Deus que age através dos atos da história. Quem sabe você seja o meio que Deus escolheu para fazer alguém chegar à fé. O agente do Espírito Santo que vai dizer, olha, existe uma igreja ali. Ou existe uma igreja perto da tua casa. Nós estamos aqui simplesmente para fazer proselitismo para Antioquia. Nós estamos aqui para anunciar o Evangelho. Despede o teu servo agora? Está na hora dele de você se apresentar com as mãos cheias para o Senhor? Por último, mas não menos importante, a você, que ainda talvez seja daqueles cujos olhos não viram ainda a salvação do Senhor. Jesus Cristo quer entrar hoje em um relacionamento pessoal contigo. Eu estou pleno de certeza disso, de que essa mensagem está chegando a alguém. Está chegando a alguém que ainda precisa entrar num relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Pode ser que não seja alguém que esteja nos vendo ao vivo. Talvez seja, talvez não. Pode ser alguém que está aqui ou não. Pode ser alguém que vai ver essa mensagem no futuro, porque essa mensagem vai ficar gravada. Jesus Cristo quer entrar num relacionamento contigo. O Evangelho não é um ensino. O Evangelho não é esta igreja. O Evangelho não sou eu. O Evangelho é Jesus Cristo. E Ele quer entrar num relacionamento contigo. Um relacionamento salvador com cada um de nós. Ele quer fazer esse relacionamento vivo ao teu coração que está tão frio. A você que talvez não tenha cuidado do teu relacionamento com Jesus antes. Ele quer retomar esse relacionamento com você. A você que se afastou da igreja do Senhor Jesus. Talvez por causa dos problemas que as pessoas te causaram. Irmão, meu irmão, minha irmã, a questão é Jesus Cristo. E Ele nos chama a fazer parte de um corpo, de um povo que Ele escolheu para a sua glória. Seus olhos já viram a salvação do Senhor? Que em 2023, meus irmãos, nós, Igreja do Senhor Jesus, possamos ser os portadores da luz para a revelação dos gentios, nós, Congregação Antioquia, e que muitas e muitas vidas possam se unir a nós, cantando louvores ao Deus que nos salvou. Oremos mais uma vez.